Boa, boa tarde, Clóvis. Boa tarde, Flávio. Sempre um prazer conversar com você. Da mesma forma, meu amigo, maravilha. Estamos aí pontualmente às 16 horas, né, horário de Brasília. Todos, todos apostos. Eu fico na dúvida se eu fico prestando atenção no que está escrito, que passa muito rápido, né? Não, vamos prestar atenção entre nós dois aqui, tá? A gente tem as no- a equipe de comunicação remotamente assessorando a gente. Fica tranquilo que as perguntas vão ser feitas, né, com todo um amparo que a gente vai ter. Bom, vamos lá, né? Clóvis, eu quero em primeiro lugar agradecer a disponibilidade. Nós estamos dando início a uma sequência de lives, né, de bate-papo online do projeto Golfinho Rotador. E o tema de hoje é um tema bastante instigante, um tema muito legal, né, que é a importância dos corais para a biodiversidade marinha. Nós escolhemos esse tema porque hoje exatamente se comemora o Dia Mundial da Biodiversidade e aí temos a honra de ter, né, Clóvis Castro, professor aposentado, professor titular aposentado do Museu Nacional da UFRJ, fundador, né, e pesquisador do projeto Coral Vivo, embora jovem, aposentado, né, mas ativo pesquisador da área de biologia marinha, em especial do Coral Vivo, então, do projeto Coral Vivo. O projeto Coral Vivo, assim como o projeto Golfinho Rotador, integra uma rede de projetos patrocinados pela Petrobras, chamada Rede Biomar. É uma rede de projetos de longa duração que são estruturados por meio de ações conjuntas e ações também próprias de cada projeto, todas voltadas para pesquisa, conservação, divulgação, comunicação sobre biodiversidade marinha. Juntamente com o projeto Coral Vivo e o projeto Golfinho Rotador, integram a rede Biomar os outros projetos, o projeto Baleia Jubarte, o projeto Albatroz, o projeto Meros do Brasil e o projeto Tamar. São todos projetos de longa duração, né? Projetos como o Golfinho Rotador, que já tem 30 anos, o projeto Tamar, que tem mais de 40, o Albatroz também, mais de 3 décadas, né? O Coral Vivo também tem aí uma longa trajetória, e esses projetos que são todos patrocinados, né, pela Petrobras, integram a rede Biomar numa proposta muito bacana e legal de desenvolver ações em conjunto. E nesse momento em que nós estamos aí passando, né, de isolamento social, as comunicações por meio das redes sociais estão se intensificando e aí bolamos essa sequência, né, todos os projetos. Hoje mesmo, Clóvis já participou de uma outra live, né, mais cedo, né, e estamos todos envolvidos e engajados de proporcionar à sociedade um espaço, um ambiente de discussão de temas e de importância para a conservação. Então, Clóvis, eu agradeço muito a tua disponibilidade, sei da sua agenda, dos seus compromissos junto ao Coral Vivo, né? E é um prazer ter aqui você com a gente. Então, fica à vontade, a gente vai seguir um bate-papo, temos perguntas que já chegaram para a gente aqui do público, né? Dos nossos participantes das redes sociais e algumas outras questões indutoras. E aí, Clóvis, uma primeira questão bem interessante que chega para a gente, né? No sentido de dar início a essa nossa live, essa nossa conversa, exatamente qual é a importância, qual a relevância dos corais
para a biodiversidade dos ambientes marinhos. Boa tarde, fica à vontade e a gente vai começar aí a fazer um mergulho, golfinhos e corais juntos e todos os outros biomares e os outros que estão aqui já seguindo a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, o tema de hoje é um tema que me é caro há muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar com recifes de coral iniciozinho da década de 1980, né? Tive o prazer de ser convidado pelo coordenador do atual Tamar, né? O Gui Marcovaldi, a participar da avaliação de abrolhos para a criação do Parque Nacional Marinho. Então, isso foi em 1981. Então, de lá para cá, a gente fez umas outras coisas. Mas a importância dos ambientes coralinos é o seguinte, eu gosto de comparar muito com uma floresta tropical. Você pensa assim, se você tiver um gramado, a quantidade de espécies que tem ali. Só vão ter espécies ou que vão andar em cima do gramado ou que vão andar entre as folhas da grama e coisas assim. Tá? Isso simplificando bastante. No entanto, se você vai para uma floresta, você tem estruturas mais iluminadas no topo das árvores, menos iluminadas embaixo, que sofrem ação do vento, então, assim, tem tocas, tem muitos ambientes diferentes, e como a vida ela tenta aproveitar todas as oportunidades e se adaptar e evoluir para evoluir espécies para sobreviver e se reproduzir, a floresta tem muito mais espécies do que o gramado. Sim. Então, a mesma coisa no fundo do mar. Se você pensar um fundo de areia, esse fundo mais ou menos plano, tem muita vida ali. Tem muitas espécies que vivem enterradas na areia, ou que rastejam na areia, ou coisa do tipo. Mas se você constrói uma estrutura tridimensional, que pelo acúmulo de organismos que depositam os esqueletos uns em cima dos outros, e você faz um edifício que você tem áreas iluminadas, áreas sombreadas, áreas que recebem ação da onda próximo da superfície, áreas mais fundas que não tem corrente, mas não tem a pancada da onda, você tem canais, você tem uma quantidade de ambientes diferentes muito grande. E isso faz com que diferentes espécies ocupem cada um desses nichos. Isso é uma das coisas que explica por que os recifes de coral são os ambientes marinhos mais biodiversos do mundo, né? Tem outras características também. Na hora que você começa a ter mais espécies, você começa a ter mais tipo de alimento. E aí começa a ter outra camada de organismos que se alimenta daquelas espécies que estão ocupando a base, né? Uma terceira característica é a sucessão. Muitas espécies que vivem nos recifes, elas vivem presas ao fundo. No entanto, se acontece alguma coisa que aquele pedaço que já foi amadurecido, já passou da camada de bactérias, passou da camada de água turfo, outros organismos se implantaram ali, vieram outros que brigam, disputam espaço ali, um ambiente já mais maduro. Se tombar aquele pedaço, e na minha vida eu já vi uma borda gigantesca de Recife tombar naturalmente com a ação das ondas, aquilo ali zera e começa tudo de novo. E isso acontece em todo o Recife. Então, assim, você manter diferentes áreas do Recife em diferentes estágios de sucessão também aumenta a biodiversidade. Então, assim, primeira coisa de tudo é a quantidade de seres vivos diferentes que tem no Recife. Certo. Isso tem uma importância para o homem, porque grande parte desses organismos, porque, como eu falei, vivem presos no fundo, eles, na verdade, disputam o espaço. Como eles não conseguem andar, eles estão colados no fundo,
essa guerra entre as espécies para ter um lugar ao sol, digamos assim, Sim. ela muitas vezes é química. Libera química na água para expulsar o outro ou para impedir o outro de crescer por cima dela. E o homem estuda essa química desses organismos para uso próprio, em farmacologia, em cosméticos e coisas do tipo. Então, assim, tem já uma série de produtos patenteados e no mercado que foram originados de seres que vivem em recifes de coral. Tá? Essa é uma outra vertente. Além disso, no Brasil isso não acontece tanto, mas em lugares, por exemplo, que tem furacão, as praias que têm os recifes na frente sofrem menos com ondas gigantescas e tal do que as praias que são abertas, né? Então a proteção da costa... Forma uma barreira, né? De diminuição da força Isso aqui no Brasil, um exemplo disso, assim, a gente tem os recifes de arenito, que não são de estrutura biológica no Nordeste do Brasil quase todo, mas em meio a esses tem uns recifes que são de coral realmente, né? Então, proteção da costa poderia ser um outro. Uma coisa muito direta de interesse humano é a questão de que eles são atratores de turismo e lazer. E todos os serviços associados a isso, de transporte, de hospedagem, de alimentação, a própria pesca nos recifes. Os recifes são ambientes assim, muito produtivos. A própria pesca emprega muita gente, né? Então, são ambientes assim, excepcionais. Se você for considerar, né, que para quem é adepto do turismo de sol e mar, por exemplo, mas mais um pouco, para quem tem a prática do mergulho, seja mergulho de apneia ou mergulho autônomo, ninguém mergulha para ver fundo de areia, né? Em geral, ou quase todas as pessoas que são adeptos ao mergulho como esporte ou como contemplação, ele vai em busca de áreas que são potenciais e são ricas na biodiversidade de corais, principalmente, né, de outros organismos que só estão ali por conta da estrutura dos recifes, né, dos ambientes coralíneos, né? E a gente tem um exemplo claro disso no Brasil, né? Como você falou, próprio Parque dos Abrolhos, Fernando de Noronha, né, onde a gente trabalha o projeto Golfinho Rotador, basicamente, mas vários outros locais do Brasil e do mundo, os recifes eles servem aí como elementos importantes como um atrativo ao turismo, né? Então, tem áreas no mundo que são visitadas só com foco no turismo. E, como você disse, isso gera toda uma cadeia produtiva, né? Certo. A gente tem também, aí entrelaçado um pouco a essas questões, Clóvis, assim, uma questão mais direta, né? Você e toda a equipe do Coral Vivo tem uma relação do projeto Coral Vivo muito direta com a academia, né? Tanto que quase que toda a equipe é vinculada e tem uma rede de pesquisadores muito grande. A gente queria um pouco você compartilhar conosco a história do projeto Coral Vivo. Como é que ele nasceu, como é que ele surgiu, um detalhe aí da sua história, né, para compartilhar conosco. Hoje um projeto de sucesso, de relevância internacional, nacional e internacional. Mas como é que surgiu aí a história, como é que é a história do projeto Coral Vivo? Olha, a história do Coral Vivo, na verdade, é uma construção coletiva, né? Assim, muita gente participou dessa história, contribuiu significativamente para essa história, mas, assim, os primórdios lá atrás... Deixa eu organizar minha cabeça aqui. Muita história. Então, a professora Débora Pires, do Museu Nacional, e eu, que somos do mesmo laboratório, né, nós começamos a trabalhar com questões de pesquisa acadêmica
mas que quando chegou, deixa eu pensar quando foi, início da década de 90, a gente, deixa eu pensar se é isso mesmo, é isso mesmo. No início da década de 90, nós nos tornamos docentes do Museu Nacional, finalzinho da década de 80, e no início da década de 90, a gente pensou que, além de trabalhar com a questão de biodiversidade, biologia e tal, que a gente queria criar uma linha de pesquisas que fosse voltada a gerar conhecimento para uso em conservação. E aí começamos a fazer estudos relacionados à formação e renovação de comunidades de corais no Brasil. Ao longo da década de 90, então, fizemos muitos trabalhos de geração de conhecimento de biologia, de recrutamento, ou seja, como, quantidade, como e quando novos filhotinhos de corais entram no ambiente, comparação de áreas, comparação com sedimentação e várias outras coisas. Isso, naturalmente, só foi possível com o trabalho de um monte de alunos de pós-graduação, que é como a pesquisa avança nas universidades, né? Quando chegou no início dos anos 2000, a gente já tinha uma noção muito boa do ciclo reprodutivo da maioria dos corais brasileiros. A gente já tinha feito experimento de botar umas placas e ver quantos filhotinhos entravam lá na região de Abrolhos, em vários locais da região de Abrolhos. A gente já tinha feito até uns experimentos que a gente tirava a colônia do mar para botar um corante e ela fixar o corante no esqueleto, botar de volta, espera 2 anos, pega de novo e vê para ver crescimento. Então, assim, a gente tinha assim, um monte de experiências, mas a gente não tinha conseguido fechar o ciclo, porque o nosso laboratório ficava a 1.000 quilômetros de Abrolhos, né? Em 2003, incentivados por colegas da Federal de Pernambuco, especialmente o Mauro Maida, a gente fez um projeto para o Fundo Nacional do Meio Ambiente para ir para a beira d'água, no sul da Bahia, e manter os corais em cativeiro para ver exatamente quando que eles desovavam, e uma vez desovando, fazer fecundação in vitro e essas coisas todas para tentar ver se a gente conseguia otimizar esse processo de geração de recrutas, né? Isso foi em 2003, o Fundo Nacional aprovou isso em outubro de 2003, e foi quando surgiu o nome Coral Vivo. A gente já vislumbrava na época que possivelmente, se era para fazer um movimento conservacionista, que era bom ter um nome, ter uma marca, coisas assim, né? Fizemos isso tudo, fechamos o ciclo. Hoje em dia, para você ter uma noção, eu preciso conseguir gameta de tal espécie de coral. A gente pega o avião de tarde, chega lá de noite e coleta. Entendeu? Então, assim, o ciclo mas é uma outra live inteira sobre isso. Sim. Não vou me alongar nisso, não. Bom, quando chegou em 2006, que acabou esse projeto do Fundo Nacional do Meio Ambiente, a gente tinha conseguido um comodato de uma área para fazer uma base de pesquisas em Arraial da Ajuda, por meio de uma empresa que é um parque aquático, o Arraial da Ajuda Ecoparque, um lugar espetacular. Vou te falar que todas as vezes que eu chego lá, eu fico encantado com a beleza. Mas, quando acabou o FNMA, a gente ia desmontar a base, e eles disseram, não, fica aí que a gente vai bancar o mínimo para vocês manterem essa base funcionando. É muito importante para a região, é muito importante para o Brasil e tal, e foram muito generosos. E são até hoje eles são nossos patrocinadores. Isso de 2006 para cá. Legal. Antes eram apoiadores, depois passaram a patrocinadores. E no mesmo mês que eles passaram a nos patrocinar, a gente entrou com o projeto no edital de 2006 do Petrobras Ambiental.
Tá. e fomos acho que foram 20 e poucos vencedores de quase 800 projetos inscritos. A ordem de grandeza é essa, os números exatos eu não vou lembrar. Sim, sim. E a partir daí, a gente vem sucessivamente sendo apoiado pela Petrobras em contratos consecutivos. E essa continuidade dessa dupla de patrocinadores, um muito maior, que é a Petrobras, e o que nos permite trabalhar ali na beira d'água, que é o Ecopark, a continuidade é que permitiu que o Coral Vivo amadurecesse e crescesse e conseguisse fazer coisas robustas. É bem semelhante, né? A história do projeto Golfinho Rotador segue na mesma linha que, com interesses em pesquisa e conservação, ampliando para outros aspectos e buscando, então, aí apoiadores, patrocinadores, e a Petrobras, a história é bem parecida, foi uma virada, né? Foi uma virada. Deu uma travadinha no seu vídeo para mim. Eu não sei se no meu para você também aconteceu, mas... Não, eu estou te ouvindo bem. Agora está bem? Tá bem. Foi então, poucos segundos. É exatamente isso. Eu estava falando da importância, né, de ter esses apoiadores e patrocinadores, no caso a Petrobras, que representou uma virada aí nas nossas ações, né? Nós estamos tendo várias perguntas anteriores, Clóvis, e também que estão chegando agora, né? Temos aqui, né, você falou bem das atividades, né, do projeto, em termos históricos, né? E algumas perguntas que, uma delas, até tem mais de uma pessoa que trouxe essa pergunta sobre as implicações da implantação de recifes artificiais no Brasil, em especial em Noronha, né? Esse projeto pretende trazer aí os naufrágios artificiais. E aí as implicações tá surgindo, né, de fato, essa questão recorrente, e aí do ponto de vista técnico-científico, né, essa é uma situação que está ainda em discussão pela academia, né, pelos pesquisadores, pelos projetos, do ponto de vista técnico, pelo que está circulando, ainda está em discussão, né, essas implantações, mas até que ponto, né, você considera implicações do ponto de vista para os recifes, né? Quais são os eventuais aspectos a serem considerados em implantação de recifes artificiais ao longo da costa brasileira? Essa é uma pergunta que está recorrente aqui na nossa linha. É o tema do momento. Então, deixa eu te falar, assim, o problema de você começar a fundar coisas ao longo da costa brasileira assim, eu vou dizer assim, não, é totalmente impossível fazer isso de uma maneira adequada. Eu digo assim, não sei, tá? Mas eu vejo muitos problemas e tenho, assim, medo de que o Brasil não trate o tema com o rigor técnico e com o investimento necessário para poder fazer isso adequadamente. Tá? Recentemente, o Conselho do Coral Vivo emitiu um parecer sobre esse assunto, um parecer breve, mas que alerta para um monte de dificuldades e que, inclusive, vários órgãos de vários países já se manifestaram sobre o tema, né? Então, assim, a primeira coisa quer afundar um barco ou alguma coisa,
qual é a intenção disso, né? Em Fernando de Noronha, por exemplo, eu não vejo muito motivo, porque, em geral, o motivo é econômico, não é ecológico. O motivo é econômico. Então, você quer criar uma atração turística ou coisa parecida. Só que Fernando de Noronha, segundo o próprio plano de manejo das unidades de conservação, já está no limite, ou até já passou do limite da capacidade de receber turistas sem afetar. E não estou falando só do mergulho, porque turismo implica esgoto, água, lixo, Sim, claro. implica um monte de coisas. E que a verdade é que o arquipélago não tem condições de receber mais gente ainda, né? A primeira coisa. Então, para fazer um movimento desse, a coisa a fazer que seria certa seria ver a ilha tem condições de receber mais turistas. O outro seria para os operadores de mergulho, que para poderem crescer o seu negócio. A questão tem gente na fila que não consegue mergulhar hoje? Não é? Até onde eu saiba, não. Noronha é um paraíso de mergulho natural. Para que vai afundar alguma coisa para... Não, eu não consigo entender. Né? Então, assim, ou teria que ter mais turistas de mergulho, o que a conjuntura não parece adequada, ou os turistas que vão teriam que fazer mais mergulhos. Eu nunca vi ninguém fazer um levantamento se o turista que já vai a Noronha e que já mergulha em um monte de lugares maravilhosos, faria mais mergulhos ainda, ou se ele iria substituir um pelo outro. Isso. Aí já em outras áreas, em outros locais, essa proposta pode ser bem adequada, né? Como você colocou, sendo feito por meio de um estudo específico, né, que possa levar para essas outras áreas o atrativo, né, digamos assim, inexistente. Então, é um assunto realmente muito... Mas deixa eu te falar, isso aí assim, é o verniz inicial, porque tem estudos em muitos lugares do mundo, em geral essas estruturas são metálicas, a corrosão começa a liberar metal na água. Tem vários estudos no mundo mostrando que o nível de metal na água, no sedimento, aumenta. Isso tudo interfere com a biota local. Tem problemas de você, se você afunda um navio, essa barreira que o navio coloca muda toda a questão da dinâmica de deriva de sedimentos e tudo mais, o que pode gerar um desastre inesperado. Então, assim, volto a dizer, os estudos não consigo um navio e vou afundar ali. Não é isso. Você tem que saber deriva de correntes marinhas, você tem que saber deriva de sedimentos, fazer modelagens, fazer levantamento da biota, ver o que acontece com aquela biota. Para fazer de uma maneira responsável, não é barato e não é o que eu acho que as pessoas estão imaginando que seja, tá certo? Beleza. Mas, assim, se alguém tiver interesse tem referências, inclusive, nesse nosso parecer, se alguém tiver interesse nesse parecer, é só mandar um e-mail para contato@coralvivo.org.br que a gente manda o parecer para as pessoas. Beleza, a gente tem uma pergunta aqui, Clóvis, de Rodrigo, né? Franklin. Boa tarde. Qual é o número de espécies de corais nesse momento catalogadas no Brasil? Essa riqueza, o quanto dela é equivalente em termos mundiais? Ou seja, é uma pergunta sobre diversidade, né? Como é que o Brasil está em termos de diversidade? Então, o Brasil, na verdade, não é uma zona mega diversa em termos de fauna coralina, de corais senso amplo. Porque corais, na verdade, são vários grupos animais diferentes que as pessoas chamam genericamente de corais. Tem os corais verdadeiros, que são os escleractínia, tem os corais octocorais, que são gorgônias e outros, tem os corais de fogo, que são os hidrocorais, tem
tem os corais negros, que são outra ordem ainda. Então, assim, se você pegar os corais como um todo, se você pegar os corais verdadeiros ou pétreos, que é a ordem Scleractinia, o Brasil tem uma fração das espécies que tem, por exemplo, no Indo-Pacífico, que é a região mais megadiversa do mundo, em termos de corais. Uma segunda grande região é o Caribe, e aí tem várias outras, o Brasil está no meio delas. Tá? Porém, às vezes chamam de província brasileira, o Brasil ele tem uma característica que torna nossos recifes únicos. Se você pegar todos os corais senso amplo, corais negros, indo-corais, corais verdadeiros, ortocorais, etc., metade das espécies registradas no Brasil só tem aqui. Então, o endemismo, né? É um endemismo muito alto. Então, assim, se alguém disser assim, não, mas não vai extinguir nada disso aí, ou coisa parecida, porque tem em outros lugares do mundo, não tem. A nossa fauna é muito específica daqui do Brasil. Tá? Então, não sei se Não, respondeu. respondeu, sim, ficou claro, né? Em termos Tá. da posição no Brasil, digamos assim, no cenário da diversidade de corais. Porque está sendo muito legal essa nossa live aqui, esse nosso bate-papo, porque o tema, né, a biodiversidade, a importância dos corais para a biodiversidade, porque como a gente está num grupo bem heterogêneo, que vai de golfinhos, baleias, tartarugas, aves, meros, né, e chega aos corais, que, digamos, dentro da biodiversidade marinha, aqueles que a população menos visualiza, né, em termos de importância, porque muitos consideram até como uma pedra, né, chama-se aquela pedra, né? E aí eu acho bem interessante essa pergunta e de fato, a resposta foi bem dentro desse propósito mesmo do que o Rodrigo perguntou. O Projeto Coral Vivo tem várias ações. Eu sei que a gente seria aí, levaria um bom tempo falando, mas o que a gente pode trazer aqui para os participantes, Clóvis, assim, as principais atividades do Projeto Coral Vivo e os resultados, né? Quais são os resultados que você poderia passar ali uma canetinha amarela de destaque, né? Que você, Débora, Flávia e toda a equipe, né, do projeto, não quero ser injusto, né? Uma equipe enorme aí, tem uma rede de pesquisadores que é fantástica, super bacana. Mas aí, quais são as principais atividades e os resultados que você destacaria aí nesse momento, né? Tá, então, hoje o Coral Vivo é uma iniciativa muito complexa, né? E essa iniciativa, ela tem... as instituições fazem pouco frente ao que fazem as pessoas, né? Quem consegue fazer ou deixar de fazer são indivíduos, que nem você e eu, né? E ao longo da história do Coral Vivo, o Coral Vivo começou com uma pegada muito de pesquisa de coral. Mas, ao longo do tempo, ele foi diversificando e hoje, assim, ele é muito forte em muitas áreas. Então, assim, por exemplo, em 2006, quando a gente começou com o patrocínio da Petrobras, a gente teve um ganho na área de educação ambiental, porque a Tereza Gouveia, que na época era do Núcleo de Educação Ambiental do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, entrou para o grupo e desenvolveu essa área de educação ambiental do Coral Vivo com uma maturidade que seria impossível sem a presença dela. Sim. Depois, em 2009, a gente teve o ingresso do Adalto Bianchini, né, um professor titular da FURG, muita experiência em coordenação de redes de pesquisa,
E com isso, as pesquisas que eram mais focadas e tal, ganharam uma dimensão muito maior, né? Então, assim, o Coral Vivo tem uma coisa que é muito interessante, que as decisões são muito participativas, são meio colegiadas. Então, todo mundo dá pitaco na área de todo mundo, né? Mas a verdade é que essas âncoras, que hoje nós, sêniores, estamos todos no conselho do Coral Vivo, né? E a geração um pouco mais jovem, não tão jovem assim, mas um pouco mais jovem, tá na linha de frente do executivo, estruturamos isso. Então, assim, a gente hoje tem uma rede de educação, é reconhecido, até mesmo dentro da rede Biomar, como muito forte em educação ambiental. Sim. A rede de pesquisas tem uma quantidade enorme de universidades participantes, né? A pesquisa agora, na verdade, até a gente passou um momento que o Emiliano Calderon, que foi uma pessoa que também está com a gente há décadas e que foi aluno de pós-graduação lá do museu, depois saiu, depois voltou para o Coral Vivo, tá, e aí nunca mais saiu. Participou hoje o Miguel Mias, que é um pesquisador colaborador lá do Instituto Oceanográfico da USP, está atuando como coordenador de pesquisas. E assim, então, assim, o que eu acharia que fez mais diferença ao longo do tempo? O primeiro foi a história da gente saber como os corais se reproduziam, né? Essa era uma ação coordenada pela Débora Pires, que todo mundo participou, e que, de repente, abriu um leque de pesquisas diferentes que começaram a poder ser feitas, até de ecotoxicologia e de efeito do negócio sobre os filhotinhos de corais, que seria totalmente impossível antes, né? Depois a gente teve uma interface com escolas públicas via Tereza, que também gerou um impacto muito grande lá na nossa área de atuação. E a gente tem escolas que até hoje a gente continua, tem várias escolas que a gente atua continuadamente com alunos delas e com professores delas e tal. Eu estou falando assim, os que envolveram mais gente, né? E a rede de pesquisas do Coral Vivo, a gente fez um esforço de montar a base, de fazer experimentos ligados ou à contaminação do ambiente por cobre, o pessoal do Adalto é especializado nisso, por exemplo, associado com aquecimento, com acidificação dos oceanos e com tudo. E essa passagem para você, além de experimentos de campo, fazer experimentos para saber o que estaria gerando os problemas, né? Isso aí foi um ganho muito grande. E, além disso, a rede como um todo participa de monitoramentos ambientais, teve um ano do El Niño, que a gente foi para o campo direto para coletar material, para saber o que estava acontecendo fisiologicamente com os organismos, ou em termos de microbiologia e coisas assim. Então, muito bom. Em termos de comunicação com a sociedade, eu diria que a nossa entrada nas redes sociais foi assim um sucesso, né? O nosso Facebook, nosso Instagram tem assim uma penetração muito grande. Além de, olha, assim, fizemos alguns livros assim que viraram referências, né? Estou até com dois aqui, por exemplo. Um deles é o Conhecendo os Recifes Brasileiros, da rede de pesquisas do Coral Vivo. Ele foi um grupo aqui, de doutorando. O outro aqui também, que é bem bacana, né? Esse é mais um livro da história do Coral Vivo, né? Esse que está aparecendo os polipinhos amarelos atrás de você. Mas esse aqui, na verdade, são 25 capítulos de temas técnicos sobre corais ou sobre recifes de corais,
e que passaram pela revisão de um jornalista para que a leitura fosse muito palatável, pelo menos para um aluno de graduação. Então, assim, download gratuito no Coral Vivo, e no Instagram do Coral Vivo a gente colocou no Stories de hoje para facilitar as pessoas encontrarem. Um outro livro que nasceu, um clássico já desse ano, é o Recifes Brasileiros, o Legado de Laborel. Sim, O isso, Jacques fantástico. Laborel, o Jacques Laborel foi um francês que morou, ele foi contratado pela hoje Federal de Pernambuco, né, hoje seria o Departamento de Oceanografia da Federal de Pernambuco. E ele veio de um dos maiores centros de pesquisa em biologia marinha da Europa, né, em Marselha, e veio para cá e passou alguns anos trabalhando no Brasil, o que veio a ser a tese de doutorado dele. E ele publicou esse livro, e que era, assim, apesar de muito citado, era muito desconhecido no Brasil. Assim, acho que muita gente cita ou citava no passado porque alguém citou e aí aquela coisa errada de copiar a citação do outro. Mas descreve os recifes brasileiros no início da década de 60, essa tese dele. O que a gente fez? A gente se juntou com uma brasileira que trabalha com biologia marinha na França, com a viúva do Laborel, que é muito lustra, lembra de detalhes de como é que as coisas aconteciam quando eles estavam aqui, e fizemos uma tradução atualizada e comentada e corrigida da obra dele, com notas de rodapé, centenas de rodas de rodapé, quando a gente mudou alguma palavra ou coisa parecida, por que a gente fez isso, atualização taxonômica, e convidamos especialistas de muitas universidades brasileiras para colocar, e hoje, como é que está esse tema, ou esta área geográfica, ou coisa parecida. Olha, esse livro nasceu um clássico, do lançamento dele, no dia 16 de agosto do ano passado, até hoje, ele teve 4.500 downloads. E é isso, Clóvis. Então, o pessoal está perguntando aqui como tem acesso, se ainda está à venda. Não está à venda, não, né? não, De graça. não tem a venda, está de graça o PDF no site do Coral Vivo. É só entrar lá em... Ai, como é que eu vou saber? Deixa eu ver aqui o endereço. Entra no projeto, no site do Entra, projeto vai Coral ter Vivo. lá, vai estar lá pesquisa e educação, publicações, e aí tem muito material, não tem só esses não, tem muitas outras coisas interessantes. Esses dois, para quem quer conhecer mais sobre recifes e a interferência de mudança do clima e a situação tem muita coisa interessante lá. Beleza, Tá? então, esse é uma marca do projeto Coral Vivo, né? Assim como dos outros projetos da Rede Biomar, é produzir material, tanto do ponto de vista científico, como artigos, livros, mas também produzir material que torne acessível para a comunidade, a sociedade, né? Um material também não só de pesquisa científica, mas também de popularização do conhecimento científico. No caso específico, esses materiais, né, muito valorizado pela importância do acesso, que nem sempre era fácil e possível, né? O legado de Laborel, eu tive o prazer de estar no lançamento, foi um evento fantástico, belíssimo, né? Super bonito, né, de se ver. E aí, Clóvis, eu acrescento um outro papel importante do projeto Coral Vivo no envolvimento com políticas públicas, né? O Coral Vivo ele é protagonista de várias ações, e aí eu me atrevo a colocar aqui como uma das mais relevantes recentemente, contribuir com a elaboração e o monitoramento e a implantação do plano de ação, né, nacional para a conservação dos ambientes, que o Coral Vivo tem aí um protagonismo junto com o ICMBio, né, com a possibilidade do patrocínio da Petrobras permitir realizar
todo o processo de elaboração do coral, do PAN Corais, né? E isso é muito bacana. Nós temos muitas perguntas aqui, Cláudio, mas a gente está quase já caminhando para o final, e aí eu fico preocupado, né? Eu queria, você puxou a bola, até porque você nos ajudou numa dessas ações imensamente. Como eu falei, são tantas coisas que você começa a pensar, mas a verdade é que essa sinergia com o ICMBio na elaboração e na execução do PAN Corais, do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos, realmente foi fantástica. E uma das ações que a Petrobras, além da ação de elaboração do plano, uma outra ação que a Petrobras nos permitiu fazer assim, de uma maneira perfeita, foram os encontros regionais para saber quais eram os novos atores, o que eles estavam pensando no Brasil inteiro. E o Flávio foi nosso parceiro na ação que pegou todo o Nordeste do Brasil, acima do São Francisco, e nos recepcionou na casa dele, né, Flávio? Muito bem, foi ótimo. Foi nota 10 a organização, vou te falar, dificilmente você vê melhor. Agradeço aí, mas foi um prazer receber, né, a oficina, né, de difusão e ampliação das ações do PAN Corais, né? Isso é foi muito prazeroso para a gente também, toda a nossa equipe, né? E a parceria Coral Vivo, Golfinho Rotador, ela é sempre muito produtiva, assim como todos os outros biomares, né? Então, são várias perguntas, gente. A gente não vai conseguir atender a todos vocês, porque tem uma limitação óbvia de tempo, né? Tem uma pergunta, Clóvis, que a gente já vai um pouco direcionando para o final aí, foram várias semelhantes, mas o que a gente poderia colocar como as principais ameaças? Já que a gente falou do PAN Corais, né? Quais são as principais ameaças do ponto de vista atual que nós podemos levantar em relação à biodiversidade, né, dos corais no Brasil? Nossa, vou tentar ser rápido, mas assim, vou sintetizar bastante. Eu acho que, assim, obviamente, a maioria das interferências com os ambientes coralíneos estão associados à presença do homem, tá? Caso não tivesse essa montanha de gente que tem no mundo, os ambientes estariam melhorando, piorando, mudando, mas naturalmente. Então, assim, dentro desse enfoque, eu acho que assim, a gente tem várias coisas problemáticas. É a questão da ocupação da orla do mar das orlas dos rios, né, que alteram a dinâmica de sedimentos, alteram a qualidade da água por esgotos domésticos, por esgotos industriais e tudo mais. Isso é uma coisa sistêmica, que interfere não só com os ambientes coralíneos, mas com a própria população humana. Então, assim, o homem vai ter que dar um jeito de eventualmente melhorar essa situação. Um outro problema também associado à magnitude do uso, obviamente, é a questão da pesca. Isso é um problema mundial, no Brasil não é diferente do resto do mundo. A tecnologia da pesca melhorou muito, o número de pescadores aumentou muito. Sim. A tecnologia, que eu digo assim, barco motorizado, rede, sim. Tanto é que, se você olhar as espécies foco do PAN Corais, eu diria que, sei lá, 70% pelo menos devem ser peixes comerciais, que foram explorados além da capacidade de reposição das populações e geraram problemas. Eu acho que, se resolvesse esses problemas, grande parte estaria solucionada, tá? Mas, obviamente, tem também, por exemplo, essa questão que teve do óleo na costa do Brasil, e que a gente não compreende ainda exatamente qual foi o impacto.
porque assim, está no prelo agora um trabalho gerado dentro no âmbito da rede de pesquisa de coral vivo, que a gente começou a querer ver o efeito do óleo que chegou lá em Porto Seguro sobre os corais. E colocávamos corais no aquário, colocávamos o óleo em cima, e quando a gente viu a Mucismilia hart, que é o coral vela, né, ela simplesmente jogava para o lado, entendeu? Ela botava o óleo em cima e ela limpava, né, com o movimento ciliar, com o movimento tentáculo e tal, ela tirava o óleo de cima dela. Então, assim, por outro lado, esse óleo ele chegou no Brasil muito intemperizado já. Então, se fosse um óleo novo, a situação seria muito pior. Mas a gente, na verdade, tem que fazer um monitoramento de longo prazo, porque Claro. tem um impacto imediato e tem um impacto de longo prazo, que esse aí a gente nem tem noção ainda do que é. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O branqueamento é um assunto que está aqui também recorrendo aqui, pessoal perguntando, mas né? Branqueamento, assim, isso é um foco que a gente está tentando trabalhar também dentro da rede. O ano passado teve um branqueamento muito grande no Brasil todo, e associado à temperatura da água. E o que acontece é que, assim, em geral, os corais brasileiros eles sofrem a pancada do branqueamento, mas eles não morrem, eles eventualmente se recuperam. O ano passado, pela segunda vez no registro, teve uma mortalidade muito grande de corais de fogo, que não são corais verdadeiros, são corais hidrocorais. Aí, assim, eles se recuperaram de 20 anos atrás para agora, e agora tudo vai depender de quantas pancadas próximas e fortes a população vai ter. Mas lá na nossa região a gente já começa a ver alguma recuperação. É uma espécie que cresce muito rápido, muito rápido. Trabalhos lá na Federal da Bahia mostraram, em ambiente controlado, dentro do laboratório, crescimento de até 15 centímetros por ano. Então, felizmente, é uma espécie que tem até mais capacidade de crescer e se recuperar mais rápido. Beleza. Flávia Gelber está até nos lembrando aqui que vai ter uma live do Projeto Coral Vivo só sobre branqueamentos, né? A gente está aí já dando um pouquinho de spoiler do que vem, mas se conectem aí, né, para participar dessa live aí, que vai ser certamente muito bacana, né? Dentro da programação do Coral Vivo. Existe uma pergunta bem rapidinha aqui, se o projeto Coral Vivo oferece estágios. Olha, a gente estágio, a pessoa tem que negociar com cada membro pesquisador rede, né? da rede de pesquisas. Estágio. O que a gente tem é um programa que a gente chama de extensão universitária. É um programa curto, que a pessoa passa cerca de 3 semanas lá na nossa base de pesquisas e visitação, e atua ali no dia a dia para a pessoa simplesmente trabalhar num projeto conservativista. Pode participar de pesquisa, pode participar de monitoramento, pode participar de interface com escolas, pode participar de interface com o público em geral, porque a gente está dentro de um local turístico, né? Só que neste momento não tem. Quando tiver de novo, a gente anuncia nas nossas redes sociais. É a mesma coisa, né? Assim, nesse momento a gente também do projeto Golfinho Rotador, nós estamos com um programa de estágios suspenso, obviamente, né? Mas isso é uma oportunidade muito grande que esses projetos, né? Tanto da rede de pesquisa interno do projeto Coral Vivo, quanto os projetos que integram a rede Biomar, eles têm uma importância muito grande para a formação de pesquisadores, né? De jovens e de profissionais que vão atuar na área, né? De certa forma, somos nós que contribuímos para a fixação de pesquisadores, a ampliação desses pesquisadores por meio desses projetos, né? De uma forma assim
bem prática, né? Fiquem atentos aí às redes sociais dos projetos para ver quando é que vamos normalizar a questão dos estágios, né? Tem uma pergunta aqui sobre golfinho, Clóvis, mas eu vou preferir responder lá na nossa live muito específica, né? Que é uma pergunta sobre diversidade de golfinhos no Brasil. Não sou a pessoa para responder sobre isso. Eu sei, claro, claro. Mas então, eu achei bacana a pergunta, né, sobre a diversidade de espécies, né, Renato. Aí, Renato, para não deixar você também sem a resposta, a pergunta podiam falar sobre espécies de golfinhos que ocorrem no Brasil e as principais ameaças? Rapidinho, nós temos hoje identificadas em torno de 20 espécies de golfinhos, que vão desde a orca, que é o maior de todos, até o boto tucuxi, que é o menorzinho, que é amazônico, né? Tem 1,80 m. E a principal ameaça que esses animais possuem hoje se configura como interação com a pesca, por meio de petrechos proibidos, né? E também a contaminação dos ambientes, as alterações dos hábitats. Mas fica aí uma dica para seguir nas próximas lives do projeto Golfinho Rotador. Nós vamos ter uma discussão sobre temas como esses, né, relacionados a impactos, a diversidade de espécies e o impacto também de golfinhos. Mas, como foi uma pergunta trazida, né, desde o começo, a gente quer aqui dar uma prioridade também, né, para prestigiar as perguntas. Estão vindo outras perguntas, mas a gente também tem um limite de tempo aqui, né, em função da transmissão. 2 ou 3 minutos. E aí, Clóvis, eu quero deixar um espaço final, te agradecer toda a equipe do Projeto Coral Vivo, as nossas equipes de comunicação, né, de apoio, se integraram, e eu quero muito agradecer a vocês, a toda a equipe do Projeto Coral Vivo, né, não vou nominar para não ser injusto, mas fica aqui de coração o agradecimento, né, do Projeto Golfinho Rotador para todos vocês, todos os outros projetos que integram a rede Biomar, os projetos patrocinados pela Petrobras também, que estão aqui, né, dando os coraçõezinhos para a gente. E aí eu quero deixar uma mensagem final, Clóvis, inclusive para você convidar todos, né, para participar também das lives do Projeto Coral Vivo e dos outros projetos da rede Biomar. Então, essa live vai estar disponível amanhã no YouTube e no Facebook do Projeto Golfinho Rotador. Ela fica por 24 horas aqui no Instagram. E aí eu quero imensamente, foi um prazer, né? Sempre é bom. Não podemos estar aí tomando um cafezinho e um bolo que a Débora sempre oferece para a gente no Museu Nacional, mas sintam-se assim, imensamente agradecidos pela nossa equipe também do Projeto Golfinho Rotador. Então eu deixo com você aí, né, as palavras de finalização sobre o dia hoje tão importante, que é o Dia da Biodiversidade, e os corais como elementos importantes para a biodiversidade marinha. Tá, pessoal, olha só, vou falar muito rápido. Assim, queria agradecer toda a equipe do Coral Vivo, Flávia, Carlos Henrique, Thaís, que trabalham lá na Bahia, agradecer a Petrobras, agradecer ao Golfinho Rotador, mais uma vez, trabalhou junto com a gente de uma maneira impecável. Vou te falar, estou assim, fã do projeto Golfinho Rotador. Nós também somos assim, o Coral Vivo vai começar a partir de brevemente, não me lembro a data exata, mas toda terça-feira, 7 horas, umas lives Coral Vivando,